Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Esse livro aqui, ele foi uma... Eu não vou dizer que foi uma surpresa, mas eu já esperava que ele fosse ser tão incrível como ele realmente foi. É uma obra que eu a conheci no ano passado. Eu tinha lido um livro sobre bruxaria e tinha citado naquela obra esse nome aqui, Tituba. Eu não sabia até então se ela era uma personagem fictícia, de fato, se ela tinha existido. E é muito sobre esse momento de saber ou não de um registro acerca de uma pessoa que a autora vai trazer voz, então, para uma bruxa negra. Esse livro aqui é um romance, né? É uma ficção, mas o que a autora vai fazer aqui é usar desse contexto histórico que de fato aconteceu, né? Então estamos falando da caça às bruxas em Salem, ali que eles chamam de New England, né, em Boston, Massachusetts, enfim. Ela coloca esse contexto histórico pra gente, para contar a história, então, da Tituba. Essa autora, ela faz uma aula, basicamente, de como escrever um bom livro. O que ela faz aqui é trazer todos os apontamentos que muitos pesquisadores negros e pesquisadoras negras trazem nos seus textos de não ficção, né, seus trabalhos acadêmicos, muitos dos seus trabalhos também literários, e ela coloca tudo isso através de uma amálgama muito bem feita para dar voz a alguém que foi esquecida em algum momento na nossa história. O enredo do livro ele é super simples. A gente acompanha a história da Tituba, obviamente, que foi uma mulher negra escravizada, fruto de um estupro. Ela vai perder os pais muito cedo, isso não é spoiler, está no início do livro. E a partir desse momento, a vida dela começa a ser moldada através do outro, né? Nós estamos pensando aqui num contexto escravocrata ou escravagista, enfim, e a gente está tentando buscar, junto com essa personagem, entender o que está acontecendo. O enredo do livro, eu digo que ele é simples, porque a gente acompanha o momento em que ela se separa dos pais, é tirada então da sua terra natal, que é a ilha de Barbados, e ela vai entre esse momento ali naquela região da América Central para os Estados Unidos, né, para ser então realmente uma pessoa escravizada. Ela vai ser vendida de família em família, vai acabar se envolvendo com um outro homem negro, e a gente acompanha no início do livro muito dessa relação deles dois, mesmo sendo escravizados, tentando construir uma relação de afeto, né, já que a vida dela sempre foi muito marcada por dedos brancos, né? Quando eu disse no início do vídeo que a Maryse Condé coloca pontos que estudiosos negros trazem nos seus textos para a história, é porque ela vai fazer isso de uma maneira muito discreta, mas ainda assim você consegue perceber, que é o que? O lance da ancestralidade. A Tituba, ela vai se tornando, né, até esse imaginário da bruxa, uma mulher dada às plantas, às ervas de curas, ervas venenosas. Ela acaba tendo ali um auxílio, né, de uma mulher no início do livro, e a gente vai entendendo essa mulher também como uma entidade, né? O nome dessa mulher se chama Mãe Yaya. Essa Mãe Yaya, junto com a Abena, né, que teria então sido a sua mãe, elas vão guiar a Tituba durante toda essa trajetória. O que a gente vai acompanhar é uma forma de dar significado, dar sentido a uma vida que foi ceifada e que foi escravizada perante um sistema racista, né? A gente tem aqui nesse livro um plano de fundo também muito religioso. Estamos pensando ali nos primeiros moradores dessa Nova Inglaterra, né? Então, essa galera que vem da Europa e se instaura ali na região, né, de Massachusetts e também nas regiões ao redor, e trazem consigo um discurso religioso, né, de curar essas pessoas. A gente tem esse lado puritano, né, dessas pessoas que vão acabar se envolvendo com a Tituba, então ela vai ser vendida para uma outra família, ela passa assim por poucas e boas, e o mais doloroso dessa história, porque meio que a gente já inicia o livro sabendo qual vai ser o final dela, né, é perceber a crueldade humana e feita de uma maneira nada delicada, né? Então a Maryse Condé, ela não vai passar pano, não vai passar a mão, na verdade, na cabeça do leitor. Vão ter aqui cenas que vão doer, vão ser complicadas de passar por. Eu até coloquei uma quote lá no Instagram, quando eu fiz a postagem, né, sobre o momento do término da leitura, e aquela passagem, ela diz muito sobre a indiferença, sobre o tratamento dado a essas pessoas e vistas por muitos deles como vermes, enfim, é muito pesado, assim. Para algumas pessoas esse livro vai pegar de uma maneira, obviamente, muito mais pesada, então alto lá quando você for ler esse livro, mas são histórias que nós precisamos encarar.
Como eu falei, a partir do momento que ela sai da sua ilha, né, ela é tirada dessa ilha onde ela nasce, mandada para os Estados Unidos através daqueles navios negreiros, né, como eram chamados os chumbeiros, enfim. E ela vai ficar nessa família dessa espécie de pároco, pastor, enfim, desse líder religioso. Tem um determinado momento em que ela até tem uma certa relação ok com a esposa desse cara. Só que aí quando os vizinhos começam a se chegar, eles começam a dizer assim, como é que você permite que uma negra fique perto da gente aqui nessa sala? Coisa do tipo. E aí ela vai falar, só para vocês terem assim uma noção de como é esse texto. Na página 51 diz o seguinte: o que me deixava mais estupefata e revoltada não era tanto as palavras que diziam, mas a maneira como as diziam. Parecia que eu não estava lá, em pé, na entrada da sala. Falavam de mim e ao mesmo tempo me ignoravam. Elas me riscaram do mapa dos humanos. Eu era a ausência. O invisível, mais invisível que os invisíveis, pois eles ao menos detinham um poder que todos temiam. Tituba. Tituba não tinha mais que a realidade que aquelas mulheres queriam lhe conceder. É muito dessa maneira, né? Aqui ela vai falar sobre esses invisíveis, que seriam então essas espécies de entidades. Se a gente vai trazer isso hoje para uma região até afrodescendente, os orixás, enfim, essas manifestações que vêm dessa cosmovisão de muitos países, principalmente, né, do continente africano. Enfim, a gente acompanha a trajetória dela, a maternidade, que é uma pauta recorrente aqui. O que a autora também faz é dividir para a gente a relação de como esse racismo estrutural ele vai ser terrível, obviamente, como com todos, através de um conceito mais guarda-chuva amplo, mas como ele se divide para pontuar certas diferenças, né, nuances para o homem e para a mulher. Para a Tituba é muito mais cruel, porque vão enclausurar ela através de tudo, desde os trabalhos forçados, a maneira de agir, a forma como olhar, mas para o homem, né, que ela tem esse relacionamento no início do livro com um homem negro também escravizado, é muito sobre aquela visão do selvagem, né, como se o homem negro ele fosse de fato diminuído a um patamar pior. É um papel de animal, de burro de carga, de força e de não esboçar sentimentos possíveis, enquanto com a Tituba é um lado também de ser a ama dos meus filhos, mas ainda assim ela sempre será uma negra escravizada. Enfim, é um texto muito forte, mas que vale super a pena que a gente passe por esse tipo de leitura. A Maryse Condé ela tem uma prosa muito boa, embora seja cruel de ler muitos desses parágrafos, são literaturas que não podem ser esquecidas. A gente tem que falar mais sobre esse tipo de livro, e com Tituba, Tituba, é uma história que vale a pena. Nós temos aqui o prefácio da Conceição de Evaristo, né? A Conceição de Evaristo, aliás, Conceição Evaristo, ela é também uma autora muito querida no meio literário, né? Claro, enfim, estou falando aqui de pessoas de uma bolha também, porque temos sempre que pensar que, embora estejamos também numa grande bolha de leitores, o racismo acadêmico, né, o racismo até epistemológico, ele existe, tá? E ele está aí, agindo de muita força. Enfim, então é importante que a gente leia, que a gente divulgue textos como esse. Não vou dizer o que acontece, obviamente, com o final desse livro. Aqui a autora vai também trazer sobre esse contexto da caça às bruxas também para outras mulheres. Chega um determinado momento que, quando a Tituba vai ser mandada para a prisão, né, já que ela é acusada ali de envenenar os filhos de um desses senhores, dessas casas grandes, ela acaba conhecendo uma mulher feminista branca, e aí é até interessante a gente ver esse contraponto, né? Porque no livro, embora não seja o foco, a autora ela vai pontuar também de maneira bem sutil que, embora o feminismo ele seja importante quanto movimento político e tudo mais, o movimento europeu ele não vai contemplar as mulheres negras, né, em sua complexidade. Por isso que o feminismo negro está aí também, junto dessa outra corrente, para fazer com que as pautas que só vão atravessar mulheres e até mesmo homens, né, mas enfim, diretamente mulheres negras, conseguem sentir e se identificar. Se você é um leitor que gosta de boas histórias, mas que você entende da importância de temas ainda para serem discutidos, como o racismo estrutural, esse momento de histeria coletiva, será mesmo? Ou será que não é, na verdade, o uso indefinido da força para pontuar e direcionar vidas de pessoas negras, pessoas em diásporas, né, de África, com justificativas assassinas, hipócritas, através de um livro religioso?
Enfim, Eutituba vale super a pena ler. Se você não conhece Maryse Condé, por favor conheça, adicione esse livro nas suas próximas listas de leitura. Eu acredito que vocês não vão se arrepender, na verdade eu duvido muito que vocês vão se arrepender de passar por essa história aqui. E é isso, se você já leu esse livro, me conta o que é que você achou. Se você tiver outras recomendações também, trazem esse contexto também, me deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez e ative a notificação, é muito importante. Tchau!